Olá, meu nome é Eduardo Correia, eu sou aluno de MD-PhD da Universidade Federal Fluminense e é um prazer estar apresentando hoje meu pré-projeto intitulado Aplicando um novo modelo de doença crônica baseado em cardiometabolismo na atenção primária. Meus orientadores são o professor Evandro Tinoco Mesquita, o professor Antônio José Lagoeiro Jorge e o professor Jeffrey I. Mechanic. É importante salientar que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, sendo responsáveis por 8% de todas as hospitalizações e 19% de todos os custos hospitalares do Sistema Único de Saúde. Previamente, um modelo de doença crônica baseado em cardiometabolismo foi publicado no Journal of the American College of Cardiology pelo professor Mechanic para diminuir o desenvolvimento das doenças cardiovasculares e permitir um tratamento global para os pacientes. Esse modelo incorpora dois modelos metabólicos prévios instituídos pela Sociedade Americana de Endocrinologia, circulados em vermelho. O primeiro é um modelo de doença crônica baseado em adiposidade, que os pacientes começam em risco no estágio 1, evoluem com sobrepeso e aumento da circunferência da cintura no estágio 2, com obesidade no estágio 3 e com complicações metabólicas e bioquímicas no estágio 4. O segundo driver metabólico, circulado em vermelho, é um modelo de doença crônica baseada em disglicemia, em que os pacientes começam resistência à insulina, evoluem para pré-diabetes, depois diabetes tipo 2, depois para complicações vasculares. E esses dois drivers metabólicos agem em conjunto com a hipertensão e a dislipidemia para produzir o progresso da doença cardiovascular até formas sintomáticas de doença coronariana, insuficiência cardíaca e fibrilação atrial. Entretanto, nós percebemos que a hipertensão e dislipidemia evoluem de forma semelhante a esses dois drivers metabólicos. Dessa forma, um novo modelo foi proposto para o professor Mechanic para providenciar uma melhor prevenção das doenças cardiovasculares e um melhor entendimento da fisiopatologia dessas doenças. Ele concordou e agora propomos esse novo modelo descrito nessa figura. Nessa nova classificação, o estágio 2 agora incorpora pré-hipertensão e pré-dislipidemia como fatores de risco, e o estágio 3 inclui a hipertensão e dislipidemia como fatores de risco para complicações. E as complicações antes restritas a cada modelo de doença crônica são resultados de multimorbidades. Entretanto, não existem estudos que avaliem essa nova classificação. Então, esse estudo vem com o objetivo de avaliar a prevalência, as características clínico-laboratoriais, sociodemográficas e ecocardiográficas de cada um dos estágios do novo CMBCD na atenção primária. Como objetivos secundários, nós vamos avaliar o prognóstico entre os estágios do novo CMBCD e analisar o impacto do número de fatores de risco no prognóstico de pacientes dos estágios 2 e 3 do novo CMBCD. Como metodologia, vamos utilizar o estudo Digitalis. Todos os pacientes do estudo serão incluídos e o Digitalis é um estudo longitudinal que selecionou aleatoriamente 633 indivíduos com mais de 45 anos assistidos pelo Programa Médico de Família de Niterói. Eles foram submetidos na primeira fase em uma avaliação clínica com preenchimento de questionário. Também foram submetidos a testes laboratoriais com o peptídeo natriurético do tipo B. Além disso, foram submetidos a um eletrocardiograma de 12 derivações e um ecodoppler cardiograma para avaliar a função cardíaca. Após 5 anos, foi feita a segunda fase do estudo, em que os pacientes foram contactados para obter dados sobre hospitalização e mortalidade. No caso de hospitalização, foram revisados registros para identificar a causa da hospitalização. E no caso de morte, as informações foram confirmadas com a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro. Para classificar os pacientes, definimos alguns critérios. No estágio 1, eles não podem preencher nenhum critério dos estágios 2, 3 e 4 para serem incluídos. No estágio 2, além de não preencherem nenhum critério dos estágios 3 e 4, eles devem preencher algumas das características seguintes. A primeira, o sobrepeso ou circunferência da cintura aumentada. Foi definida por um índice de massa corporal entre 25 a 29,9 e circunferência da cintura maior que 90 para homens e maior que 80 para mulheres. O pré-diabetes é outra característica e foi definido pela glicemia de jejum entre 100 a 125. Outras características são a pré-hipertensão, a pré-dislipidemia e o remodelamento cardíaco inicial. A pré-hipertensão foi definida pela pressão arterial sistólica entre 121 a 139 e pressão arterial diastólica entre 81 e 89. A pré-dislipidemia foi definida de acordo com recomendações da Sociedade Americana de Cardiologia, como níveis de LDL-C, HDL-C ou triglicerídeos não ótimos, mas que ainda não são considerados de dislipidemia.
O remodelamento cardíaco inicial foi definido como uma espessura relativa da parede do ventrículo esquerdo aumentada ou um volume sistólico final ou volume sistólico final aumentados. O estágio 3, além dos pacientes não poderem preencher critérios do estágio 4, eles têm que preencher também uma das características a seguir. A primeira é a obesidade, definida pelo índice de massa corporal maior ou igual a 30. A segunda é a diabetes mellitus tipo 2, definido pela glicemia de jejum maior ou igual a 126, ou história de diabetes tipo 2, ou uso de medicação antidiabetogênica. A hipertensão arterial também é outra característica, definida pela pressão arterial sistólica maior ou igual a 140, ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 90, ou uso de antihipertensivos. A dislipidemia também é outra característica definidora do estágio 3, definida pelas recomendações da Sociedade Americana de Cardiologia por níveis de LDL-C, HDL-C e triglicerídeos aumentados, com necessidade de prevenção primária, por exemplo, com as estatinas. A insuficiência cardíaca sintomática foi definida por recomendações prévias de diretrizes de insuficiência cardíaca da Sociedade Americana de Cardiologia pela presença ou de doença cardíaca estrutural, ou disfunção sistólica, ou disfunção diastólica no ecocardiograma. O estágio 4 são as complicações. Entre elas estão a presença de insuficiência cardíaca avaliada através das recomendações das diretrizes de insuficiência cardíaca da Sociedade Europeia de Cardiologia, ou presença de fibrilação atrial interpretada pelas diretrizes de interpretação do eletrocardiograma, ou presença de complicações microvasculares, como a doença renal crônica, avaliada pela relação albumina-creatinina ou taxa estimada de filtração glomerular. A nefropatia diabética é outra complicação, avaliada pela presença de diabetes tipo 2, relação albumina-creatinina maior ou igual a 30 e filtração glomerular menor que 60. Outra complicação são as complicações macrovasculares, como história de acidente vascular encefálico, história de aneurisma de aorta abdominal, história de doença arterial periférica, história de doença aterosclerótica carotídea ou história de cirurgia carotídea avaliadas pelo questionário de saúde. A presença de doença arterial coronariana é outra complicação macrovascular, avaliada pelo relatório médico de diagnóstico de angina, procedimento invasivo para tratar a doença arterial coronariana, ou o relato anterior de infarto agudo do miocárdio. Essa conduta já foi validada por estudos clínicos anteriores. O desfecho foi composto por morte por todas as causas, hospitalização por morte por causa cardiovascular em 5 anos. A análise estatística vai ser realizada com SPSS, variáveis contínuas serão reportadas com mediana e intervalo interquartil e todas serão testadas contra a normalidade com teste Shapiro-Wilk. Caso não seja distribuição normal, a diferença será testada com o teste de Kruskal-Wallis. As variáveis categóricas serão reportadas com números absolutos ou porcentagens e para comparar os grupos será utilizado o teste quadrado. Para o prognóstico vão ser realizadas curvas de Kaplan-Meier e valores de P menor que 0,05 serão considerados significativos. O estudo digital já foi aprovado em suas 2 fases no Comitê de Ética, os dados já foram coletados e o presente estudo só precisa da análise estatística escrita. O Digitalis recebeu bolsas de estudos oferecidas pela UF, FAPERJ e CNPq, mas o presente estudo não necessitará de nenhum tipo de fomento. Como cronograma, já realizei disciplinas e devo terminá-las até o primeiro semestre de 2022. Realizo a seleção nesse momento. A revisão bibliográfica já foi iniciada e deve ser terminada no primeiro semestre de 2021. A análise estatística escrita da tese será iniciada no primeiro semestre de 2021 e terminada no segundo semestre de 2021. A correção do texto da tese será realizada no primeiro semestre de 2022 e a defesa no segundo semestre de 2022. Como perspectivas, esse estudo será o primeiro a fornecer dados sobre a nova classificação do CMBCD, o que vai facilitar a implementação desse novo modelo em futuras diretrizes de sociedade de cardiologia e endocrinologia. E nós acreditamos, se for validado nesse estudo, ele vai permitir o planejamento de medidas de prevenção melhores e otimização da saúde cardiometabólica na atenção primária. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, o projeto traz uma versão mais detalhada e dúvidas restantes podem ser solucionadas durante a entrevista comigo.